Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos falar sobre retas paralelas e retas coincidentes na geometria analítica. Primeira coisa, o que seriam retas paralelas? São retas diferentes que caminham lado a lado e nunca se encontram. Então eu posso dizer o seguinte, vou chamar isso aqui de reta R e vou chamar isso aqui de reta S. Então, se elas caminham lado a lado, R ela é diferente de S, não pode ser igual a S. Então a reta R é diferente da reta S. Os coeficientes angulares delas aqui, ó, o meu ângulo aqui, ó, alfa R, o ângulo alfa S, que vai determinar o coeficiente angular, eles têm que ser iguais. Por que eles têm que ser iguais? Porque se eles forem diferentes, a inclinação, ó, se ele for um pouquinho maior que... Se esse for maior que esse, a inclinação vai vir mais para cá. Se ela vier mais para cá, elas vão se encontrar em algum ponto no infinito aqui. Se for ao contrário, se ela for mais para cá, ela vai se encontrar aqui embaixo, em algum ponto no infinito. Então perceba isso aqui, ó. Ela está aqui. Se ela for inclinada um pouquinho para cá, ó, ela vai se encontrar com essa daqui lá na frente. E se ela se encontra, não é paralela. Aqui é a mesma coisa. Se ela se inclinar para cá, a reta caminha para lá e caminha para cá. Ao caminhar para cá, ela vai encontrar aqui embaixo, em algum ponto, a minha reta R. Então, eu já concluo duas coisas. As retas são diferentes, mas o seu ângulo, que vai ser o nosso coeficiente, né? Então, o alfa R tem que ser igual ao alfa S. Significa também que as minhas tangentes são iguais. Então a tangente de alfa R é igual à tangente de alfa S. Tranquilo. Significa também que se essas aqui são iguais, o coeficiente linear de R, angular, de R, será igual ao coeficiente angular de S. Logo, se isso tudo acontece, né? Logo, R é paralela a S. Então esse é o símbolozinho de paralelo. R paralelo a S. Então essas são as condições de existência das duas retas serem paralelas. Isso tem que acontecer. O ângulo tem que ser o mesmo, as tangentes têm que ser as mesmas, e em consequência, os coeficientes angulares também serão os mesmos. As retas são diferentes, elas não são iguais. O que acontece quando elas são coincidentes? Quando elas são coincidentes, é isso aqui, ó. Essa reta S, ela está em cima da reta R. Então elas são coincidentes. Então, na verdade, eu posso dizer assim, de uma maneira mais grosseira, que R é igual a S. R é igual a S. E os ângulos são os mesmos. O ângulo de R é o mesmo do ângulo de inclinação de S. Então o ângulo de inclinação deles também são iguais. E o coeficiente angular, por sua vez, né? O coeficiente angular também será igual. Então o coeficiente angular delas, então vou colocar aqui a tangente, então também alfa R também é igual a tangente de alfa S. Em consequência, o M de R também vai ser igual ao M de S. Professor, mas então o que distingue uma da outra? Simples. Se essa daqui é coincidente, significa o seguinte: o ponto de corte dela no eixo do Y será o mesmo. Então eu posso dizer que o N de R também é igual ao N de S. Então, na anterior, eu sei que N de R tem que ser diferente de N de S. Significa o que pra gente, então? Pra gente poder distinguir uma da outra. Quando eu estiver analisando as retas, no caso a gente não vai ter um desenho, se tiver um desenho fica muito fácil, né? Você percebe que elas são paralelas pelo desenho. Mas quando você tiver as equações colocadas, a maneira de você distinguir é essa. Você vai simplesmente olhar
os n's. Porque para ser paralelo e para ser coincidente, os ângulos têm que ser os mesmos, as tangentes têm que ser as mesmas, o coeficiente angular tem que ser os mesmos. O que é que muda de uma para outra? O ponto de corte, que é o coeficiente linear. Então aqui, ó, o coeficiente linear é que muda. Linear, se for coincidente, eles são iguais. Se for paralela, eles são diferentes. Esse é o segredo. Pessoal, guarda isso aí na cabeça de vocês. Na próxima aula a gente vai fazer exercício sobre isso para vocês enxergarem como é que funciona. Beleza? Dá um joinha aí embaixo e nos vemos na próxima aula.